Olá, senhores. Eu me chamo Liz e antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que encontrei o mesmo numa página de Facebook do Carlos Shidoshi, ou Shidoshi, como queiram, e o mesmo me autorizou a publicar. Eu vou estar deixando fixado no primeiro comentário o link do canal dele, para poder vocês irem lá e vocês vão adorar, é espetacular. Eu tenho um segredo que nunca contei para ninguém, mas eu preciso desabafar. Um segredo que me assombra há anos e me faz ter pesadelos. Um segredo que me faz duvidar da minha própria fé e da minha razão. Um segredo que é uma história de terror e que eu vivi na pele. E é essa história que eu vou narrar para vocês agora. Bem, a história aconteceu quando eu morava em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Era uma cidade pequena e tranquila, que tinha um clima de interior. Era uma cidade que tinha uma cultura e uma religião muito fortes, que influenciavam a vida das pessoas. Era uma cidade que tinha uma tradição e um respeito muito grandes pela Quaresma, o período de 40 dias antes da Páscoa, que é considerado um tempo de penitência e de oração pelos católicos. Na época da Quaresma, todo mundo evitava sair de casa e se reunia com os vizinhos na casa de algum deles para fazer as rezas, que eram grupos de oração que faziam o terço, que é uma forma de meditar sobre os mistérios da vida de Jesus. Era uma forma de se proteger das tentações e dos males do mundo e de se preparar para a celebração da ressurreição de Cristo. Eu não era muito religioso, mas eu participava das rezas por respeito à minha família e aos meus vizinhos. Eu era bem jovem e gostava de me divertir e brincar. Eu não levava muito a sério as histórias que eles contavam sobre a Quaresma e que diziam que era um tempo perigoso, em que coisas estranhas e assustadoras aconteciam. Eles contavam que era preciso evitar xingar, brigar, comer carne, matar animais e outras coisas que podiam ofender a Deus e atrair o mal. Eles contavam histórias de pessoas que desobedeceram essas regras e que sofreram fortes consequências. Eles contavam também histórias que eu achava que eram apenas lendas, mas que eu descobri que eram reais. Uma dessas histórias, que era bem conhecida na casa onde eu estava, era de que o avô do dono da casa tinha matado um rato na Quaresma e que o rato não parava de sangrar. Ele disse que o rato tinha entrado na cozinha e que o rato tinha caído no chão, porque ele tinha tomado pauladas na cabeça para poder morrer, claro. E disse também que ele tinha jogado o rato no lixo. Ele disse que depois de um tempo ele foi ver o lixo e que ele estava todo ensanguentado. Ele disse que o rato estava vivo e que sangrava sem parar. Disse também que o rato tinha olhos vermelhos e que olhava para ele com muito ódio. Ele disse que o rato era uma maldição e que ele tinha que se livrar dele. Ele disse que ele pegou o rato e que jogou no rio e que nunca mais viu o rato, mas que ele nunca mais esqueceu desse tal rato. Eu ouvi essa história e eu só achei graça. Eu achei que era uma mentira ou uma fantasia. Eu achei que era uma bobagem ou uma loucura, que era uma história que não tinha nada a ver comigo. Eu cheguei em casa e dormi, sem me preocupar com nada. Eu dormi, mas eu não devia.
No outro dia eu briguei com meu irmão por causa de uma besteira. Eu fiquei com tanta raiva e xinguei ele. Eu mandei ele pro inferno e saí batendo a porta. Fui para a escola e esqueci dele. Eu esqueci, mas não devia. Quando chegou a noite, eu acordei sem saber por quê. Foi naquela hora que dizem que é a hora do diabo, às 3 horas da madrugada. Foi naquela hora que eu senti um arrepio, um pressentimento. Foi naquela hora que eu ouvi patas de cavalo no meu quintal e que era impossível de acontecer pelo fato de meu quintal ser todo cercado. Foi naquela hora que eu vi o lobisomem. Eu comecei a rezar e a rezar e rezar, porque eu já sabia que não era coisa boa. Eu sabia que era um castigo e uma vingança. Eu sabia que era um pecado e uma punição. Eu sabia que era um lobisomem. As patas do cavalo foram ficando mais altas, como se estivessem indo em direção ao meu quarto. Elas foram ficando mais fortes e mais rápidas. Elas foram ficando mais perto e mais perto. Elas foram ficando mais perto e mais perto e mais perto e mais perto. Quando chegou na janela, eu ouvi um bufado e logo em seguida um grito. Foi um bufado de raiva e de fome. Foi um grito de dor e de prazer. Foi um grito que era alto e distorcido. Foi um grito que era o lobisomem. Eu olhei pela janela e vi uma coisa que me deixou aterrorizada. Eu vi uma coisa que parecia um cavalo, mas que era muito mais que isso. Eu vi uma coisa que era toda preta e que tinha uns 2 metros de altura. Uma coisa que tinha um pelo grosso e sujo, que cobria todo o seu corpo. Uma coisa que tinha olhos vermelhos e brilhantes, que transmitiam uma maldade, uma crueldade sem limites. Uma coisa que tinha dentes afiados e curvos, que podiam rasgar a carne e o osso. Uma coisa que tinha garras fortes e enormes, que podiam arrancar a vida e a alma de alguém. Eu vi uma coisa que era um lobisomem. Eu comecei a chorar porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se corria ou se ficava. Eu não sabia se gritava ou se calava. Eu não sabia se vivia ou se morria. Eu não sabia o que fazer e o que ele ia fazer. Eu não sabia o que ele queria e o que ele ia me fazer. Eu não sabia o que ele era e o que ele poderia me fazer. Eu não sabia nem o que ele era. Não sabia o que ele ia fazer. Eu chorei tão alto que todos da casa acordaram e vieram ver o que estava acontecendo. Eles me viram na janela e me perguntaram o que eu tinha. Eles não viram lobisomem e me acharam louca. Eles não ouviram lobisomem e me acharam histérica. Eles não sentiram lobisomem e me acharam doente. Eles não acreditaram em mim e me acharam mentirosa. Eles não me ajudaram e me deixaram sozinha. Eles não me ajudaram e sozinha eu fiquei. O meu pai foi para o quintal e não viu nada. Ele não viu as marcas das patas, nem o sangue no chão. Ele não viu os pelos nem as garras. Ele não viu os olhos nem os dentes. Ele não viu o lobisomem nem o rato. Ele não viu nada e voltou para dentro. Ele disse que era um pesadelo e que eu deveria dormir. Ele disse que era uma imaginação e que eu deveria esquecer. Ele disse que era uma bobagem e que eu deveria crescer. Ele disse que não era nada e que eu deveria ficar calada. Ele disse que não era nada e que eu deveria ficar calada. Eu consegui dormir, mas no outro dia acordamos e todas as galinhas da vizinha que acabavam entrando no nosso quintal estavam mortas, sem nenhuma marca, sem nenhuma pena caída. Elas estavam espalhadas pelo chão, como se tivessem sido jogadas. Estavam imóveis e frias, como se tivessem sido
congeladas. Bem, gente, esse foi mais um relato, mais uma história. Espero que vocês tenham ficado até aqui. Meu muito obrigado. Não esqueçam de deixar o like, se inscreverem, apertar o sininho para receber todas as notificações. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.